Paz do Senhor, seja bem-vindo à EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna. Vamos começar esta aula com uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar em Tuas mãos, Senhor querido, Senhor amado, a nossa vida. Necessito que o Senhor, nesse momento, venha dirigir esta aula através da ação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa me iluminar e, ao mesmo tempo, iluminar aqueles que estão assistindo para compreenderem o que vai ser ministrado aqui. E, ao mesmo tempo, que o Senhor aplique as verdades desta lição no nosso coração. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Seja louvado o nome do Senhor por essa oportunidade. Nós estamos aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos aqueles que têm colaborado com o meu ministério, têm divulgado aí as lições, têm compartilhado, têm curtido, têm comentado. Eu não vou citar nomes para que eu não venha errar, mas eu tenho uma grande apoiadora, uma auxiliadora, uma ajudadora, que é a minha menina princesa, Ângela Manhães, Luna, minha esposa, que tem sempre compartilhado os trabalhos, assistido, ela assiste todas as aulas, e eu quero louvar a Deus pela vida dela. Ela tem sido uma bênção na minha vida e no meu ministério. Na verdade, no nosso ministério, porque esse ministério é um ministério que inclui eu e ela e eu. Bom, hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. A CPAD, ela recomendou oficialmente que as igrejas pudessem repetir o segundo trimestre com a carta aos Efésios, devido a tudo o que aconteceu. Mas algumas igrejas vão preferir ministrar as aulas com essa edição especial. Então, eu vou estar gravando as aulas também desse terceiro trimestre, no caso, para auxiliar aqueles que vão se ater deste material. Então, nós vamos começar. Se você tem a revista, provavelmente ainda não, mas pode acompanhar pelo vídeo, tá? Caneta, papel, sua Bíblia. E o importante também se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber novos conteúdos, e também compartilhe essa aula, curta, compartilhe. Se você está assistindo pelo Facebook, já curtiu a minha página? Se não, curta a minha página. Às vezes você só me tem como amigo, mas ainda não curtiu a página. Curta a página, porque eu publico muito mais na página do que no próprio perfil, tá? E compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas também. Então vamos prosseguir aqui. Chegamos a mais um novo trimestre, como eu já disse, né? Iremos estudar nesse terceiro trimestre de 2020. Essa edição especial Adultos e Jovens está junta. Então, na primeira foi feito aqui uma integração Jovens e Adultos, a mesma revista, e vai estar estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa aqui que vai aparecer é a nova capa da revista. Então essa aí é a nova capa da revista, né? Podemos ver aí que é uma edição especial apenas para este momento desse terceiro trimestre, que vai englobar jovens e adultos nesse caso, tá? Nós vamos prosseguir aqui na nossa lição. O comentarista desse trimestre é o saudoso pastor Eurico Bergenstein, que comentou esta lição ainda na década de 90. Essa lição foi comentada em 1993, cujo assunto permanece tão atual e necessário para os crentes de todas as épocas. Eurico Bergenstein muito contribuiu com a literatura evangélica brasileira, sendo autor da teologia sistemática que leva o seu nome. Ele tem uma teologia sistemática, né, publicada pela CPAD, bem como autor de diversos livros e comentarista de lições bíblicas. Vale a pena citar que o pastor foi o comentador que teve mais comentários publicados pela CPAD, 35 ao todo. São comentários que até hoje continuam abençoando e edificando vidas para a glória de Deus. É o que poderemos confirmar nesse trimestre. Lição número 1. Daniel ora por um despertamento. Essa lição vai ser ministrada no dia 5 de julho de 2020. Tá? Texto áureo.
confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Eu queria fazer aqui uma colocação importante. É importante eu fazer essa colocação aqui, que é o seguinte: tem sido muito falado nos dias de hoje, até ensinado em pregações, principalmente, sobre a questão do crente poder ordenar, decretar, determinar, profetizar. E isso vai fazer com que Deus faça aquilo que ele está dizendo. E isso, biblicamente, não é verdade. Quando a verdade prática diz que o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos, está dizendo que o crente estará orando. Mas a oração do crente precisa se alinhar à vontade de Deus. A grande verdade é: Daniel se alinhou à vontade de Deus, porque Deus tinha feito uma promessa. Ele disse que levaria o povo para o cativeiro, mas ele traria o povo de volta. Então, quando Daniel ora, Daniel está orando segundo algo que é a vontade de Deus. Agora, eu não posso achar que eu tenho alguma causa, eu vou pegar essa causa, eu vou começar a orar e Deus vai ter que fazer do jeito que eu espero, do jeito que eu quero. Não funciona assim. Deus pode até fazer porque é a vontade dele, mas não porque eu estou interferindo na história e através da minha oração dizendo a Deus o que Deus deve fazer. Como é ensinado em muitas pregações, e isso é visto, e muitas pessoas estão decepcionadas, muitas pessoas estão desmotivadas. Existem casos, pois nós estamos vivendo um momento ainda de pandemia, existem casos de pessoas que abandonaram o evangelho porque se sentiram frustradas e abandonadas por Deus, porque seus familiares contraíram o Covid-19 ou coronavírus, e eles não foram curados, e eles faleceram, e essas pessoas acham que Deus os abandonou. E abandonaram a presença de Deus. Porque Deus não fez aquilo que eles esperavam. E isso é fruto do quê? Dessa teologia mentirosa, dessa teologia falsa que tem sido pregada nos púlpitos da igreja, dizendo que Deus vai fazer o que nós estamos determinando, o que nós estamos dizendo, o que nós estamos declarando, e isso não é verdade. Então eu precisava dizer isso logo no início aqui, para que você não venha se enganar. Haverá momentos que Deus pode responder a oração porque se alinhou à vontade dele. Haverá momentos que Deus pode não responder a oração da forma que nós esperamos. Mas uma coisa sempre será certa: enquanto eu oro, Deus estará trabalhando no meu coração para me preparar para passar por aquilo ou suportar aquilo que ainda não haverá mudança ou que não vai ter mudança. Tá bom? Vamos prosseguir aqui em nome de Jesus. Leitura bíblica em classe. Vai estar em Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 3, capítulo 6, versículo 10, capítulo também 2, 17 a 19 e Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Tá? Objetivos específicos. Apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Então, ponto 1. Segundo, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Terceiro, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Despertamento veio proveniente de Deus. Prosseguindo. Introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz. Mateus capítulo 5, versículo 15. E resplandece no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Esse é o dever de todo cristão. Brilhar como luz. Resplandecer no meio de uma geração corrompida. E como isso pode ser visto? Como é que pode ser visto o crente brilhando como luz e resplandecendo no meio de uma geração corrompida e perversa? Através do seu testemunho. Através da sua nova maneira de se portar. Se o crente se comporta como o mundo se comporta, então não tem transformação, então não tem mudança. Ele continua sendo mais um no meio da multidão. Então, o cristão que recebeu Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, dentro da sua vida, fazendo parte da sua vida, e que o Espírito Santo lhe dirige,
ele terá um testemunho diferente, uma conduta diferente. E essa conduta será baseada no quê? Na palavra de Deus, na vontade de Deus. Prosseguindo, assim era Daniel. Resplandecia como luz, brilhava como luz, resplandecia no meio de uma geração perversa. Quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia, Daniel capítulo 1, versículo 1 ao 4 e o versículo 6. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos, isso aqui é uma possibilidade, é claro. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Então os anos se passaram e Daniel ganhou uma posição por causa da sua conduta. Lembrando que nem sempre a nossa conduta vai garantir ter uma posição de destaque como Daniel. Isso foi um caso específico no qual Deus assim o quis para a vida de Daniel. Você que tem acompanhado as lições sabe que quando o texto aparecer em amarelo é que é um comentário à parte da revista. É um comentário da lição, mas a parte da revista. Por isso chama-se EBD Comentado Online. Essa é uma aula completa, não é uma pré-aula, não é um resumo da aula. Quem era Daniel? Daniel era um jovem hebreu de classe nobre levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor, tá? Rei do império. Acerca de sua genealogia, tá? Sua descendência, não sabemos muita coisa, apenas aquilo que é despreendido do livro que traz seu nome. Não era sacerdote como Jeremias e Ezequiel, mas era como Isaías, da tribo de Judá e provavelmente da casa real. Jeremias, ele era sacerdote, dentro da linhagem, mas ele foi atuar como profeta. Só que a Bíblia não vai falar o que Daniel, se Daniel era sacerdote, ela não fala nada disso. Apenas diz que ele era da casa de Judá, tá? Isto é, da descendência de Davi. Como Israel chegou ao cativeiro? Porque nós vamos falar aqui e precisamos entender esse contexto histórico e cultural de por que Israel estava cativo. Então vamos lá. Como Israel chegou ao cativeiro? Ao morrer Salomão em aproximadamente 931 a.C., o reino foi dividido. Reino do Norte, Israel, 13. Teve 19 reis e 8 dinastias. Reis pertencentes à mesma família. O que é uma dinastia? São reis pertencentes à mesma família. Em um período de 209 anos, nenhum desses reis buscou a Deus e foram todos rebeldes. Todos esses reis. A voz profética foi levantada, mas eles não deram ouvidos a Deus e Deus enviou o juízo através da Assíria. A Assíria, não é Síria de Naamã, é Assíria, um império, em 722 a.C., para onde foram levados cativos e jamais voltaram e jamais foram restaurados. Isso quer dizer que o Reino do Norte nunca voltou num grupo. Foram voltando pessoas, mas assim, num grupo de uma leva voltando, isso nunca aconteceu. O Reino do Sul, Judá, teve 20 reis da mesma dinastia davídica, ou seja, descendentes de Davi. Judá não aprendeu a lição com o Reino do Norte, deveria ter aprendido. Nós devemos aprender a lição com pessoas que erram e as consequências que tem na vida deles, mas às vezes nós não queremos ouvir, nós não queremos aprender com isso, tá? E também começou a desviar-se de Deus. Mais uma vez a voz profética se levanta e eles taparam os ouvidos, prenderam e mataram os profetas. Eles perseguiam aqueles que se levantavam, porque funcionava assim. Quando os sacerdotes, aqueles que deveriam ensinar, falhavam e o povo começava a se apostatar da fé, Deus levantava os profetas. A voz profética só se levantava quando todos os recursos já tinham se esgotados humanamente. Aí Deus levantava quem? Os profetas. Inspirados por Deus, eles vinham falar. Teve aqueles que escreveram livros e houveram aqueles que não escreveram livros, mas falaram aquilo que Deus mandou. Então Deus os entregou em 586 a.C. para serem levados para o exílio pela Babilônia e lá permaneceram por 70 anos. O rei do império da Babilônia, Nabucodonosor, fez 3 incursões principais a Judá, levando várias pessoas cativas em 605, 597 e 586 a.C. A revista fala de 606. Já tenho falado que a cronologia bíblica é incerta. Então um vai falar 605, outro 606, um 586, outro 587, 585. Isso não tem nenhuma diferença, nenhuma relevância nesse caso, tá? Sendo, porém, que foi na última expedição que ele destruiu completamente Jerusalém, derrubando o templo,
o muro e pondo fogo na cidade. Então, na última, em 586 mais ou menos, ele destrói tudo. O exílio começou a contar a partir desse momento que a cidade estava totalmente destruída. Nós ainda continuamos aqui num comentário à parte para você entender o contexto histórico de tudo isso que nós vamos falar durante essa lição, durante esse trimestre. Livros que envolvem os períodos de pré-cativeiro, cativeiro e pós-cativeiro. Talvez você fale assim, mas essas informações estão sendo tiradas de onde? Muito bem. Quero aqui aproveitar essa oportunidade e apresentar aqui esse livreto que vai falar sobre Neemias, os desafios para realizarmos uma grande obra para Deus, tá? Isso aqui é um livreto de minha autoria, que eu escrevo, do capítulo 1 ao capítulo 6, e eu coloco toda essa parte aí, desse contexto histórico, para que possamos entender em que contexto Neemias esteve realizando uma obra para Deus. Então, você já está ciente do que eu estou usando para fazer o comentário aqui à parte, nesse caso, dessa parte histórica aqui. O profeta Jeremias profetizou de 627 a 585, nesse caso, antes de Cristo. Ele presenciou o cumprimento de sua profecia. Ele presenciou esse cumprimento, nesse caso. Vamos voltar aqui para você poder acompanhar, tá? Jeremias, 627 a 585 a.C., ele presenciou o cumprimento de sua profecia e assistiu Nabucodonosor destruir Jerusalém completamente em 586 a.C. Ele assistiu, ele estava lá. Jeremias, após isso, profetizou para os que restaram em Judá. Ele não foi levado, né? Pois ele não foi levado para o cativeiro. Foi contemporâneo dos profetas Abacuque, Ezequiel e Daniel, ou seja, viveu em tempo parecido deles. Abacuque, 612 a 589 a.C., profetizou às vésperas do cativeiro. Abacuque não profetizou dentro do cativeiro. Abacuque profetizou antes do cativeiro. Lamentação de Jeremias, 586 a.C., foi escrito com a alma comovida à vista dessa desolação por ver as ruínas de Jerusalém. Jeremias profetiza, vê o que acontece e agora ele escreve suas lamentações, depois de sua destruição. Afinal, ele profetizou o que aconteceu se eles não mudassem seus corações. Deus disse, se vocês continuarem a pecar, se vocês continuarem a transgredir, eu vou fazer isso, isso e isso. E eles não ouviram, eles não deram ouvidos à voz de Deus. Eles sabiam do que Deus era capaz, mas eles não deram ouvido à voz de Deus. Daniel, 605 a 536 a.C., levado para a Babilônia durante o reinado de Jeoaquim, tá? Daniel 1 profetizou durante o período do cativeiro, contemporâneo de Ezequiel e Jeremias. A estada de Daniel em Babilônia, portanto, começou no primeiro ano, tá? No primeiro ano de Nabucodonosor e atravessou os reinados dos 5 reis seguintes. Viu ele a queda da Babilônia, passou ao Império Persa, atravessou o reinado de Dário, o Medo, indo até o 3º ano de Ciro, o Persa. Daniel 10:1. Ao todo, 70 anos, de 605 a 536 a.C., desde o primeiro ano de cativeiro judaico até o segundo ano depois da volta dos cativos. Então Daniel pegou todo o período. Testemunha de Deus no palácio do império que dominou o mundo. Ezequiel, 597 a 571 a.C., levado para a Babilônia durante a segunda parte do cativeiro. Tá? No reinado de Joaquim, filho de Jeoaquim, Daniel 1:2, pouco depois da deportação de Daniel, profetizou durante 22 anos. Ele foi contemporâneo de Jeremias e Daniel. Ezequiel profetiza no campo, enquanto Daniel no palácio. Profetizam durante o mesmo tempo, um está no campo e outro está no palácio. Os livros de 2 Crônicas e Ezequiel encaixam-se na época do livro de 2 Reis. Então, mesma época. Esdra, 538 a 450 a.C., história parcial da restauração depois do exílio, primeiramente unido a Neemias como um só livro. Esdra e Neemias eram um só livro, foram separados no caso, mas eles formavam um só livro, em 2 partes. Cronologicamente segue pouco depois de Daniel, os acontecimentos de Esdra e Neemias. Abrange a história desde a queda de Babilônia até 450 anos antes de Cristo, ao passo que Neemias narra os eventos ocorridos até perto de 432 a.C. Ageu. Agora nós já estamos aí, preste bem atenção, nós viemos aí, Esdras já está
quando entramos em Esdras, já estamos pós-cativeiro. Tá? Então agora vamos falar de Ageu. Ageu, antes de Cristo, 520 a.C., profetizou aos restantes depois do exílio. Zacarias também, pós-exílio, 520 a 518 a.C., começou logo depois de Ageu. Tá? Comparar 1.1 com Ageu 1.1, e certamente sobreviveu ao seu contemporâneo. Esté, ou seja, viveu depois. Esté, 483 a 473. Muitas pessoas não sabem em que momento Esté se encaixa na história bíblica. Então aqui você vai aprender isso. A história narrada no livro de Esté está no intervalo entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras, que ocorreu anos. Entre o capítulo 6 e 7 passaram-se muitos anos. Mais de 50 anos. E aí é narrada a história que acontece no livro de Esté. Isso quer dizer que aconteceu antes da época de Neemias, tá? Neemias, 446 a 432 a.C. Provavelmente escreveu pouco antes de Malaquias, Neemias. Seu contemporâneo continuou e completou o registro de Esdras. Malaquias, que é o último profeta, 430 a.C., o último dos profetas do Velho Testamento que se dirigiu aos restantes vindos do exílio, como Neemias é o último dos historiadores desse período. Contemporâneo de Esdras, e Neemias profetizou durante a ausência desse último que estava na Pérsia. Então Neemias voltou para a Pérsia e estava lá Malaquias profetizando. Então você tem todo esse contexto histórico aí para entender agora o que estava acontecendo, para podermos compreender essa passagem que vamos estar aqui estudando sobre Daniel. Tópico 1, Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias 29:10 diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, Jeremias 29:10 está descrito isso, que depois de 70 anos Deus traria o povo de volta. E ele observou que aos 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Então ele percebeu, tá terminando. Deus falou, mas está terminando. Todavia ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel 9:2 vai diz, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Aqui eu preciso parar para dizer algo. Entendi pelos livros. É muito comum as pessoas pensarem que podem entender as coisas ou ter consciência das coisas através de uma revelação de Deus dar diretamente para ele. Só que, na verdade, o cristão ele tem iluminação, porque a revelação já foi dada. Está fechada, é a revelação bíblica. O cristão, nós acreditamos nos dons do Espírito Santo, que tem a palavra do conhecimento ou a palavra da ciência, como também tem a palavra da sabedoria. A palavra da ciência é aquele dom que dá a condição a quem Deus deu a ele ter ciência de coisas como Eliseu tinha. Eliseu estava em Israel e sabia o que estava acontecendo dos planos do rei da Síria, de Naamã, o que ele estava planejando contra Israel. Isso é o dom da ciência. Porém, revelação inspirada por Deus com o mesmo peso de escritura não existe mais. E Daniel, ele entende pelos livros. Então o que Daniel fazia? Ele estudava. E tem gente pregando contra estudar. Tem gente que é contra estudar teologia. Não, mas Daniel estava estudando. Entendi pelos livros. Não vai haver uma revelação de algo que já está ali registrado e que falta iluminação para entendermos se nós não abrirmos a Bíblia para poder estudar. Então não espere que isso vá acontecer, porque não vai acontecer, tá? Entendi pelos livros que o número de anos do que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele entende, ele compreende, 70 anos. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza em sinal de profunda tristeza. Então o próprio texto ele já demonstra o que significava cobrir-se de saco e de cinza.
Daniel estava demonstrando profunda tristeza nesse caso. Tá? Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 3. E orou com perseverança. O que é uma oração com perseverança? É uma oração intensa e constante. Não é uma oração sonolenta. Não é uma oração sem concentração. É uma oração intensa e constante. O que é oração? Então vamos lá. Uma contribuição aqui à parte do que está escrito na revista, mas que precisa ser dito. É o meio de uma... Olha, existem muitas formas de descrevermos o que é oração. Muitas. Mas aqui eu vou colocar uma delas, que vai dizer o seguinte. É o meio que temos de conversar de forma íntima com Deus. Simples. Uma conversa com Deus. Tá? O que deve conter, né? O que deve conter nossas orações? Essa conversa com Deus, o que deve conter? Primeiro, louvor e adoração. Aqui, dedicamos para adorar a Deus por quem Ele é e através de seus atributos, ou seja, suas qualidades, e para louvá-lo pelo que Ele faz de forma geral. Tá? Ele nos dá o ar que respiramos, Ele nos dá a vida. Tá? Louvar a Deus significa, antes de mais nada, servi-lo em espírito e em verdade. Porque é reconhecer Ele como o soberano. O que adianta eu chegar e dizer, Deus, Tu é grande, Tu tem todo o poder, Tu é o Criador, mas vivo desobedecendo a Ele. Então eu não estou louvando a Deus, eu não estou glorificando a Deus. Tá? Precisamos entender que louvor e adoração estão relacionadas com a nossa conduta. Então nada adianta louvarmos e adorarmos ao Senhor com palavras, seja em casa ou no templo, e nossas atitudes serem condenadas por sua palavra. Já disse. Ele procura verdadeiros adoradores. Segunda coisa que deve conter em nossas orações: confissão e arrependimento e contrição. Aqui temos profunda tristeza, pois reconhecemos nossos pecados e nos arrependemos. É uma metanoia no grego, mudança de mente. Em consequência do quebrantamento pela palavra de Deus. Nós temos contato com a palavra e aí o Espírito Santo nos aquebranta. Essa tristeza é infundida pelo Espírito Santo em nosso coração, que nos leva a reatar a comunhão com o Senhor. O Salmo 51, no qual Davi confessa seus pecados, é o texto que aponta a confissão, arrependimento e contrição. Terceiro, aqui ação de graças. Aqui agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas, tá? Agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas. Demonstramos a Ele nossa gratidão pelos livramentos, pela nossa salvação e por tudo mais. A ação de graça está mais relacionado a feitos de Deus relacionados a nós, particularmente. Então nós rendemos graças a Deus por isso. Damos graças a Ele por isso, tá? Quarto, intercessão. O que é intercessão? É uma súplica em favor de outras pessoas, que é o que Daniel fez também. E Paulo, no capítulo de número 3 de Efésios, carta aos Efésios, a partir do versículo 14. Tá? A intercessão pressupõe sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, e tomar como se fossem nossas dores alheias. É dizer a Deus que nos importamos com o sofrimento do próximo. Isso é intercessão. O apóstolo Paulo nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração. E assim nós colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Então, quando nós intercedemos, nós agimos desta forma. Nós nos preocupamos com a pessoa. Os problemas da pessoa, às vezes, acabam até Deus permitindo que tire o nosso sono. Por quê? Porque nós precisamos interceder por elas. Isso é importante falar. Quinto, petição. Apresentar nossas necessidades diante de Deus. Necessidades espirituais, financeiras, físicas, conjugais. Então tem aí o que deve conter nas nossas orações. Tá? É importante falar sobre isso. Daniel não só orou, mas ele jejuou. Para as causas perdidas, devemos buscar força de Deus pelo jejum, quebrantando-nos, porque o jejum é um sinal que nós estamos nos colocando ali em humilhação diante de Deus. Não é o jejum que vai resolver o problema. O jejum é uma disposição, é uma atitude que nós tomamos em buscar a Deus, em suplicar a Deus, reconhecendo a nossa dependência dele. Tá?
Então, jejum é fome de Deus, é saudade de Deus, é alimentar-nos da essência do pão do céu. Subtópico 1. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isto dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, 8. E ele escutará a oração do justo. Provérbios 15, 29. O sábio Salomão, ele descreve isso. Dentro das suas experiências, ele pôde dizer que a oração dos retos é o seu contentamento. E ele também pôde afirmar, Salomão afirmando, que escutará a oração do justo. Quem? Deus. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Tá? Ser um modelo é ter uma grande responsabilidade. E Daniel tinha essa grande responsabilidade. Por causa do quê? Por causa de como ele se conduzia. Tá? Podemos continuar dizendo, paganismo era a crença onde não há um Deus supremo. E os deuses influenciam na condução da vida humana. Então, no paganismo não existe um Deus supremo, um único Deus. Os pagãos, eles são politeístas, vários deuses. E eles acreditam que todos eles, de alguma forma, em alguma área, de alguma maneira, estão influenciando na vida do ser humano. Inclusive, na Babilônia, eles serviam a muitos deuses. Muitos deuses. Essa situação era vista. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz, Daniel assentou-se no seu coração, colocou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Tudo isso girava em torno desse paganismo, tudo isso aí que foi apresentado para Daniel. E tinha como intenção aculturar Daniel e todos os exilados. O que é isso? Colocar uma nova cultura, colocar um novo hábito. Em tudo. Por isso eles foram lá escolher os nobres, os melhores. Tá? Quando Nabucodonosor foi lá, ele retirou os melhores, os nobres em primeiro lugar. Isso quer dizer dar novos hábitos e isso envolvia também a adoração de novos deuses. E Daniel se recusou firmemente a isso. Porque às vezes a pessoa pode pegar e dizer assim, não, mas ligar isso apenas à questão da comida e da bebida, mas por trás da comida e da bebida havia uma motivação, havia um propósito de Nabucodonosor em fazer aquilo tudo. Ele queria aculturar, dar uma nova cultura àquele povo que estava lá exilado. E ele estava treinando eles para agirem conforme eles da Babilônia agiam. Então, Daniel diz, não. Êxodo, capítulo 20, versículo 3 diz, não terá outros deuses diante de mim. O povo de Judá sabia que um dos motivos do cativeiro era a idolatria. E Daniel, sendo um jovem temente a Deus, tá? Daniel era um jovem temente a Deus, mesmo na Babilônia não queria pecar contra Deus. Daniel estava fora de sua pátria, longe do lugar de adoração, que inclusive havia sido destruído, mas não fora da presença de Deus. E isso é uma coisa que nós podemos ter como exemplo. Daniel estava fora da sua pátria, longe do lugar de adoração, que também já estava destruído, mas ele não estava fora da presença de Deus. Então ele continuava se comportando da mesma maneira. Todo cristão deve ter esse exemplo de Daniel como prática de vida. Prosseguindo. Subtópico 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Quando o cristão ele está acostumado a levar uma vida de oração, ele tem o hábito de oração, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, ele tem condição de enfrentar isso aqui. Caso contrário, não tem como enfrentar isso aqui não. Tá? Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. O que significa perseverar firmemente em oração. Romanos 12:2, Gálatas 1:30, Colossenses 2:1. Somente visitam de vez em quando um culto de oração.
tá? Ou até mesmo um momento de oração em casa. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, Daniel 6:10. É por isso que eu acho até engraçado, no passado tinha um corinho que dizia que foi na cova dos leões que Daniel orou. Daniel orava muito antes da cova. Se Daniel tivesse que orar só na cova, a coisa poderia ficar bem complicada, porque aí ele não teria comunhão com Deus, vida com Deus, coisa nenhuma com Deus. Então não foi na cova do leão que Daniel orou, começou a orar. Daniel já orava bem antes. Eu acredito que Daniel na cova ele continuou confiando em Deus. Pode ter orado? Sim, mas confiando em Deus, ele já vinha de uma vida de oração. Na verdade, se você estudar esse texto, você vai descobrir que foi por causa da oração que Daniel foi para a cova. Tá? Porque eles acharam na lei de Deus, porque eles não conseguiram achar na lei dos homens nada que pegasse Daniel. Então eles procuraram na lei de Deus. E eles reconheceram que Daniel estava orando. Eles mandaram fazer um decreto que não poderia fazer nenhuma petição no espaço de 30 dias a ninguém, a não ser ao rei. Com o intuito de pegar Daniel. Daniel não abre mão da comunhão dele com Deus. Ah, o decreto está assinado, mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando a Deus. O meu compromisso é com o Senhor. Eu posso até morrer, mas eu vou morrer servindo ao Senhor conforme Ele quer. E Daniel continua orando. Então não foi na cova do leão, especificamente, que Daniel orou. Em nome de Jesus, né? Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia estava em perigo, Daniel alçou o livramento e a vitória através da oração. Daniel capítulo 2, versículo 18 a 20. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Volta a dizer, alçou o livramento e a vitória através da oração, mas não é que Daniel mudou o propósito de Deus. É que Deus já tinha aquele propósito de livrar. O que Daniel fez foi se alinhar à vontade de Deus. Porque se eu creio num Deus soberano, tem todo o poder, faz o que quer, não precisa dar satisfação a ninguém. Se eu creio num Deus presciente, ele sabe do futuro, então não tem como mudar a vontade de Deus, porque tudo que vai acontecer ele já sabe, do início ao final, humanamente falando. Ele já sabe de tudo, do início ao final. Então não tem como mudar a vontade de Deus. O que acontece é nos alinharmos àquilo que Deus tem como propósito, aquilo que Deus tem como plano. Aí eu sei que alguém vai dizer assim, mas acontece que a Bíblia vai dizer que Isaías foi lá, e aí eu preciso falar isso aqui, preste atenção. Isaías foi lá avisar ao rei Ezequias que ele ia morrer, para pôr a casa dele em ordem, acerta o reino, coloca tudo aí direitinho, porque você vai morrer, não vai viver. E a Bíblia diz que quando Isaías vira as costas e vai saindo, a Bíblia diz que Ezequias vira o rosto para a parede, começa a chorar e falar com Deus, para Deus se lembrar do tempo que ele havia andado em retidão e tudo. E Isaías está lá indo embora e Deus fala para Isaías, olha, volta e diz para Ezequias que eu estou acrescentando a ele mais 15 anos. Tá bom. Se eu não tivesse ciência de Deus ser presciente, conhecer o futuro, onisciente, conhecer todas as coisas, e ser soberano, fazer o que quer, quando quer, na hora que quer, eu poderia até achar que a oração de Ezequias mudou a vontade de Deus. Mas, se eu observar todos esses atributos que Deus tem, eu vou chegar à conclusão que, na verdade, Ezequias, ao virar para a parede e orar a Deus e pedir a ele para se lembrar de tudo aquilo que ele havia andado, de como ele havia se comportado, Ezequias nada mais, nada menos fez do que se alinhar àquilo que Deus já estava esperando que ele fizesse. E assim, Deus vai lá e diz para Isaías, acrescenta para ele, diga para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Então Ezequias não mudou a vontade de Deus, Ezequias se alinhou à vontade de Deus e ao se alinhar à vontade de Deus, ele recebeu a bênção do Senhor. Isso é importante salientar aqui. Eu posso aqui dizer que Daniel tinha um ministério de oração. Ou seja, isso quer dizer que ele foi chamado para servir a Deus também em oração de intercessão. Ele foi chamado para servir, ou seja, trabalhar como um intercessor. Ah, mas todo mundo deve interceder, mas você vai entender isso aqui, preste atenção. Todos precisamos orar, sempre interceder pelos outros em oração. Isto é bíblico.
Todos crentes, todo crente. Efésios 6,18, Paulo nos ensina o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Romanos 12,2 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É bíblico? É bíblico. Tem como contestar? Não. Todo cristão deve orar. Mas vamos entender o seguinte: mas, apesar desse ensinamento, nem todos têm de forma específica o ministério de oração. Todos foram chamados para orar, mas nem todos têm especificamente o ministério da oração. A pessoa que tem o ministério da oração, até quando ele levanta uma oração, você sabe que ele tem ministério de oração. Ele foi chamado para servir também intercedendo, orando. A forma dele orar é diferente. E aqui eu não estou falando de palavras rebuscadas, palavras bonitas, não é nada disso não. Você vê, você percebe isso, tá? A prova disso é que pessoas com esse ministério vivem para interceder. Não há dia nem hora, pois basta sentirem-se tocados por Deus e lá estão elas em oração. Geralmente essas pessoas dormem muito pouco, pois passam a madrugada orando. Se alguém quiser acompanhar essas pessoas em oração, vai ser um pouco mais difícil. Eu já vi casos de pessoas contarem, isso na atualidade, pessoas conseguirem orar de joelho 6 horas, 8 horas. Como isso é possível? Alguém vai dizer, claro, não, isso é história, isso é mentira, isso não existe. É, mas tem gente que ora. Pode até fazer o revezamento do joelho, fica um pouco em pé, mas ele consegue orar por períodos longos. Muito longos. Mas isso é ministério. Foram chamados dentro desse ministério também. Tem outros ministérios, mas ele tem esse ministério. Intercessão, tá? O Espírito Santo lhes impulsiona para orar. Converse com quem tem esse ministério e ela lhe dirá as grandes batalhas que enfrenta por causa desse ministério de oração. Pessoas que têm o ministério da intercessão enfrentam grandes batalhas. Mas são pessoas que estão ali e devem ser usadas. E a igreja deve aproveitar essas pessoas. Deve aproveitar sim. Se Deus tem chamado, colocar na mesa de oração. Se ela tem uma conduta, está ali na mesa de oração. Se assim o Senhor permitir, ajudar, interceder, clamar. Às vezes tem igreja que durante o momento da palavra tem alguém na retaguarda orando. Essas pessoas deveriam fazer parte. Tem que se usar essas pessoas para algumas coisas. Já que o ministério é esse, então coloca elas para trabalhar. Falta em muitas igrejas. Eu vou falar mais uma vez. Falta em muitas igrejas algumas atividades que pessoas têm ministérios e estão paradas. Porque naquela igreja não tem aquela atividade daquele ministério. Tem igreja que não tem atividade na área da família. Não acontece nada. Uma vez ou outra dá uma palavra, mas fora isso, nada. Então quem tem o ministério da família fica parado, sem nenhuma atividade. Ele tem duas saídas. Ou ele se acomoda e se encaixa nisso, ou o Senhor vai direcionar ele para um outro lugar. Ah, mas é assim? É assim, ué. Se Deus chamou ele para um propósito e ele não está realizando o propósito, ele vai viver uma vida frustrada. Então Deus vai trabalhar na vida dele. Tem lugares que a pessoa tem o ministério do ensino, outras pessoas têm o ministério da ação social, outras pessoas têm o ministério de missões. Então é preciso haver atividade, a igreja tem que se preocupar. O que se tem visto muito em muitos lugares são líderes que têm ministérios que Deus chamou e ele foca só naquele ministério, só naquela atividade. E aí o restante do povo faz o quê? Quando na verdade o líder seria o maior motivador de estar ali ajudando as pessoas a realizarem cada um seus ministérios que Deus chamou. Seus ministérios, entre aspas, aquele serviço que Deus colocou elas para fazerem. Isso é algo que nós devemos pensar. Muito, tá? Prosseguindo, subtópico de número 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia era na época Nabonido. Seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes
Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia, ou seja, colocou num templo onde adorava vários deuses. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Por que santos? Porque eram separados para uso exclusivo das coisas de Deus, da obra de Deus. Daniel capítulo 5, versículo 2 a 4 diz assim, capítulo 5, versículo 2. Havendo Belsazar provado o vinho, ou seja, ele provou o vinho potencializou a ação pecaminosa que já estava nele. A grande verdade é essa. Ele já era um homem perverso, um homem que vivia para pecar. E o vinho apenas potencializa, estimula ele mais ainda a fazer essas coisas. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai. Aí você para. Se está dito que Nabonido era pai, por que aqui diz pai? É porque, nesse caso, quando havia, por exemplo, avô, às vezes era chamado também de pai, porque era alguém da família, da descendência, tá? Só para você não ter confusão. Tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem nele o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Veja bem que além dele tirar os vasos, os utensílios sagrados que haviam vindo lá, e estava no templo pagão já estava no lugar impróprio, ele manda trazer, ele vai usar para beber, tá? Nas suas orgias, ainda junto com mulheres e concubinas. Ou seja, era uma orgia terrível. As concubinas, elas serviam ali para momentos sexuais também, atos sexuais. Então, olha que coisa terrível. Número 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. Faz questão de salientar que até as concubinas estavam bebendo, que eram mulheres que serviam para o prazer sexual deles. Versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro e de madeira e de pedra. Houve então uma intervenção divina, claro, aí Deus ele interveio, ele veio com uma intervenção. O rei viu que dedos de mão de um homem escreviam na parede de fronte do catiçal, Daniel 5:5. Acabou-se a alegria da festa. Claro, acontece algo, agora a alegria acaba. Os joelhos do rei tremiam. Aquele rei que estava tão ousadamente usando os utensílios da casa de Deus para suas orgias, agora ele muda o semblante. Agora seus joelhos começam a tremer, porque ele está estarrecido com o que está acontecendo. Isso é importante salientar. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. É claro que não puderam interpretar. Por que não puderam interpretar? E sabe por que não puderam interpretar a mensagem? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Finalmente Daniel foi introduzido na festa. Daniel capítulo 5, versículo 13. Daniel não estava fazendo parte dessa orgia. E interpretou o texto escrito na parede, porque Daniel era um homem que tinha comunhão com Deus e tinha esse dom também. Entre outras coisas estava escrito: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, versículo 28. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel capítulo 5, versículo 30. Síntese do tópico 1. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alçava livramento e vitória contra seus inimigos. Nós precisamos entender bem essa síntese aqui. Precisamos entender. Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, parece que a obediência a Deus nos garante ter uma vida sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Só que não é isso que a Bíblia está dizendo. Daniel foi para a cova dos leões. É claro que houveram outros incidentes na vida de Daniel que o texto bíblico não relata. Então, quando está dito aqui que tudo que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus,
Está dizendo que Deus deu livramento, guardou, colocou ele em posição, mas tudo isso porque estava alinhado à vontade de Deus. Não é que Daniel, através de uma vida consagrada, pôde manipular Deus para que Deus agora viesse fazer tudo aquilo que ele queria, que é o que estão pregando por aí. E isso é mentira. Deus é Senhor, nós somos servos. Deus não vai obedecer o que eu quero. Ah, mas eu sou filho. Tá, é filho. Filho por quê? Por méritos de quem? De Cristo. Eu não tenho direito nenhum. Os meus direitos foram dados por Cristo. Então, tudo que eu tenho e tudo que eu sou é devido ao Senhor Jesus. O que eu posso fazer é render graças a Ele e glorificar a Deus através daquilo que Ele fez por intermédio das minhas atitudes, do meu modo de viver. Então, é importante dizer, a oração de Daniel deu a ele condição de livramento e vitória contra os inimigos. Mas isso porque estava alinhado ao que Deus queria fazer. Tem muita gente que vai estar em oração e vai passar por muitas dificuldades. E vai continuar orando e as dificuldades continuarão acontecendo. Basta ler o Novo Testamento que nós vamos ter consciência disso bem clara. As pessoas pegam um texto do Antigo Testamento e dão interpretações que eles querem dar sem levar em consideração o contexto no geral. Então, Deus permitiu tudo o que aconteceu na vida de Daniel porque Daniel se alinhou ao propósito que Deus tinha. Não que Daniel manipulou a vontade de Deus. Tópico de número 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Então Daniel orou em cima de uma promessa. Daniel não estava orando por algo qualquer. Ele estava orando por algo que Deus prometeu. Orar pelo que Deus prometeu é totalmente diferente de orar por algo que a gente não sabe se realmente Deus quer ou Deus não quer. Por isso temos que estar preparados para a resposta de Deus vir de forma positiva ao que nós esperamos ou até mesmo negativa, porque não se alinha àquilo que Deus quer. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Subtópico 1. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 3. Então Ciro, ele dá ordem que todos que querem possam regressar. Muitos não regressaram e ficaram na Babilônia, aonde é narrada a história de Esther, no livro de Esther. A Babilônia caiu e um novo império se levantou, o Império Medo-Persa. Chegou a oportunidade dos judeus se restabelecerem em Jerusalém. A política desse império era diferente, né? A política desse império era diferente. Enquanto o império da Babilônia tinha como estratégia levar os seus súditos para sua terra e fazer uma aculturação, o Império Medo-Persa mantinha os seus súditos em seu próprio território. Os reis persas eram mais humanos do que os reis assírios e babilônicos. Então eles não levavam, eles não tiravam da sua terra, eles devolviam a sua terra. Estavam sobre o controle deles, mas eles não tiravam, eles não mudavam a cultura. Eles entendiam até o seguinte, deixa eles adorarem os deuses deles, porque só assim os deuses não ficarão irados contra nós, e assim o nosso reino, ele vai prosperar. Era assim que eles pensavam. Subtópico 2. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Então, a oração de Daniel foi respondida porque Deus havia prometido que ia fazer. O que me mostra, o que é demonstrado aqui é que Daniel se preocupava em Deus cumprir a promessa dele.
E ele ora para Deus cumprir a promessa. Por exemplo, a igreja do Senhor tem uma promessa que Jesus vai voltar. E a igreja pode orar para que o Senhor Jesus venha voltar. Mas há também ordens de Cristo para que nós venhamos anunciar o Evangelho. Então nós também estamos anunciando o Evangelho. Seja por meio do ensino, seja por meio do evangelismo corpo a corpo, folheto, enfim. É necessário isso, tá? Mas tudo foi, como diz a Bíblia, tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Letra A. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, caso quisesse. Esdras capítulo 1, versículo 3. Nem todos quiseram. Letra B. Receberam permissão para reedificar o templo. Letra C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Ou seja, além de permitir eles voltarem, Ciro estava se responsabilizando financeiramente para que o templo fosse reconstruído. Letra D. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Esdras 1:7. O retorno aconteceu em 3 levas. Primeiro, sobre a liderança de Zorobabel para reconstruir o templo. Então, primeiro, lá o livro de Ageu vai falar sobre isso. Segundo, sobre a liderança de Esdras para ensinar a lei. Terceiro, sobre a liderança de Neemias para reconstruir os muros. É interessante dizer aqui que assim como o povo foi levado em 3 levas, eles regressaram também em 3 levas. E aqui eu não estou criando um simbolismo para o número 3, porque não se trata disso. Mas eu só estou mostrando o seguinte, assim como, é uma comparação apenas, como eles foram levados em 3 levas, eles também voltaram em 3 levas, nesse caso. Só para podermos compreender, fazer essa comparação. Um dos primeiros atos do primeiro rei persa, Ciro, monarca singularmente nobre e justo, no seu primeiro ano, foi autorizar, como já foi dito, a volta dos judeus e outros povos à sua pátria. Por essa época, muitos dos exilados estavam tão confortavelmente situados à beira das águas da Babilônia que ignoraram o decreto que permitia seu retorno à Palestina. Agora a gente vai ficar aqui. Nasceram lá, já estavam aculturados, chega, vou ficar aqui. Esqueceram a promessa de Deus. Deixaram a promessa. Olharam mais para aquele momento, para aquele mundo que lá estavam. Não ameis o mundo nem no que o mundo há. O mundo pode nos distrair das promessas de Deus. O mundo pode nos distrair de vivermos segundo os padrões de Deus. Em consequência, a terra do exílio continua sendo a pátria de muitos judeus por gerações. A geração que foi para o exílio já estava idosa, e a que nasceu lá estava aculturada, como eu já disse. Esté é o único livro do Antigo Testamento devotado exclusivamente às fortunas dos judeus que não regressaram a Israel. Também pertence a este período. Então você vê que veio o momento deles voltarem, mas eles não quiseram voltar, muitos deles. Por quê? Porque estavam acostumados com a boa vida na Babilônia. A princípio, muitos estavam revoltados. Nós vemos a indignação deles no Salmo 137. Mas outros já tinham se acomodados. Tá bom. E aí, na hora que podia voltar, não vou voltar, não vou ficar. Infelizmente, se pudesse ser perguntado para muitos crentes escolherem se Jesus volta agora ou espera mais para ele desfrutar de mais coisas dessa vida, ele diria, não, deixa eu voltar depois, deixa eu desfrutar de mais coisas. Trocando o momento passageiro, abrindo mão de uma vida eterna por momentos passageiros. Então, eles aqui escolheram ficar, não quiseram voltar. Deixaram ali o local da promessa. Foi dentro dessa política que o rei Ciro determinou a volta dos cativos, depois de ter conhecimento sobre o que o profeta Jeremias havia escrito a seu respeito. Jeremias 29, 10 ao 14. E se cumpriu a predição de Isaías de que depois do exílio, Deus usaria Ciro para trazer, o profeta Isaías muitos anos antes já havia falado sobre isso, os judeus de volta à sua própria terra. Veja Isaías 45, do 1 ao 4. Veja que o contexto
histórico, ele vai ajudar a compreendermos o que está sendo dito. Agora, se nós não tivermos ali contato com o contexto histórico, nós não entendemos a história, nós ficamos perdidos. Então você vai entender, olha, Isaías havia falado, agora está se cumprindo em Ciro o que havia sido dito. E isso no tempo de Esdras, no tempo de Neemias. Como assim? No tempo de Esdras. Então agora é permitido voltar a Esdras. Primeiro Zorobabel, depois Esdras, depois Neemias. No tempo de Daniel. Só que Isaías profetizou muitos anos antes. Então tem tudo uma ligação. O plano, a Bíblia é o plano da salvação, ela está toda interligada. E se nós não estudarmos, nós não vamos ter condição do todo para as partes, não das partes. Porque se eu for tentar entender as partes sem saber o todo, eu fico perdido. E aí eu acabo dizendo aquilo que não está na palavra de Deus. Tá? Em resposta a essa proclamação, milhares de exilados prepararam-se para retornar. Ciro ordenou ao seu tesoureiro que devolvesse aos judeus os vasos que Nabucodonosor tirara de Jerusalém. A Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado possuído por Israel, incontestavelmente fora perdida quando da destruição de Jerusalém. Não se sabe para onde a arca foi. Se perdeu. Mas os vasos mandou voltar. Com a aprovação e a assistência oficial do rei da Pérsia, os exilados fizeram com sucesso a longa e perigosa jornada para Jerusalém. A jornada não era fácil, não. Tá? Com o intento de reedificar o templo que já estava em ruínas por aproximadamente 50 anos. Lembra que Nabucodonosor destruiu, colocou fogo, derrubou, tá? Embora a data exata desse retorno não seja determinada, o mais provável é que tenha ocorrido em 538 a.C., ou talvez no ano seguinte. Lembre-se que a cronologia bíblica é incerta. Síntese do tópico 2. A resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Aqui eu vejo de forma ainda mais clara que a resposta à oração de Daniel só veio porque já era plano de Deus fazer o que aconteceu. Porque Isaías já havia profetizado antes. Daniel ora em cima de promessa. Ele não ora em cima da vontade do coração dele. Ele ora em cima da promessa. Quando eu leio a Bíblia e eu começo a aprender o que Deus tem como promessa nas Escrituras para nós, igreja, eu posso orar em cima de promessas. Quando eu leio o livro, a carta aos Efésios, a carta à igreja que estava em Éfeso, eu começo a ver as bênçãos espirituais que Deus preparou. Eu vou entender sobre a predestinação. Eu vou entender sobre a eleição. O que é eleição? Eleitos em Cristo. Predestinados para um propósito que Deus já tem antes da fundação do mundo. Não é predestinação de pessoas, é o propósito de Deus em relação aos eleitos. Só que se eu não estudar a palavra de Deus, eu não vou compreender isso. E aí eu vou começar a orar por coisas que não é a vontade de Deus. E aí não vai se cumprir. E aí eu pego um texto isolado onde Jesus disse assim, tudo que pedir em meu nome assim será feito, mas eu não entendo o contexto do que está sendo dito ali, do que Jesus está tratando, tudo. Pode pedir qualquer coisa, carro, casa, apartamento, riqueza, é disso que Jesus está falando? Não. E aí o mesmo João acrescenta na sua epístola dizendo, segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus. Isso é importante dizer aqui. Senão, nós nos perdemos. E não podemos nos perder. Tópico 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Subtópico 1. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Esdras 1:1. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Isso é uma suposição do comentarista, não há nada que possa provar. Tá? Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. É possível algo ter acontecido porque ele até mesmo permite que o povo possa voltar. Letra A. Ciro passou a ver... colocar aqui, né, para você acompanhar. Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus. Esdras 1:2. O grande rei
Nabucodonosor demorou a aprender essa lição. Daniel capítulo 4, versículo 30 a versículo 37. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Nós estamos passando num momento de pandemia, tá? Estamos no mês de julho de 2020. Hoje eu estou gravando essa aula dia 1º de julho de 2020. Essa aula será ministrada no dia 5 de julho de 2020. E o que essa pandemia poderia produzir na nossa vida é reconhecer a majestade de Deus, porque só Ele pode nos livrar, só Ele pode nos guardar. Mas uma coisa que eu preciso entender, e eu preciso frisar isso aqui, é que alguém ter partido não significa que Deus não guardou, que Deus não protegeu. A forma de proteção de Deus foi justamente preparar aquela pessoa, claro, aqueles que estão na sua presença, e levá-los. É duro para nós que ficamos? Muito. É muito triste. Maridos que perderam esposa, esposas que perderam marido, pais que perderam filhos, filhos que perderam pais. Mas uma coisa nós precisamos reconhecer: a majestade de Deus. E reconhecer a majestade de Deus em momentos de perda é difícil. Às vezes a gente pega aquele louvor, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Cantar ele sem estar vivendo é uma coisa. Agora, cantar ele tendo vivido é outra coisa. Eu não sei quem você pode ter perdido da sua família. Eu já perdi várias pessoas da minha família, inclusive um filho. Eu sei o que é cantar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas há pessoas, e outras pessoas também sabem, mas há pessoas que falam isso da boca para fora. No momento que a luta se instaura na vida dele, ele quer abandonar tudo. E nós não abandonamos tudo, não é porque somos fortes, não. É porque a bondade e a misericórdia do Senhor tem nos guardado, nos seguido. O Senhor tem nos ajudado, tá? Então que tenhamos como exemplo isso, reconhecer a majestade de Deus em meio aos momentos difíceis. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? Atos 9, versículo 5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer quem é Jesus, que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. Letra B. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia, segundo Crônicas 36, 18. Você pode conferir isso. Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Esdras capítulo 1, versículo 7 a 11. Volto a dizer, eles entendiam que precisavam estar bem com todos os deuses de todas as nações. Só assim não viria nenhuma maldição e o império seria bem sucedido. E de alguma forma, Ciro, a Bíblia não descreve isso com clareza, mas Ciro se prontificou a fazer tudo isso voluntariamente em favor do povo de Israel, do povo judeu, do povo da promessa. É claro que a mão de Deus estava sobre tudo isso, tá? Nada fugia do seu controle. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Lucas 19, versículo 8. Ele diz que se tivesse defraudado alguém, ele estaria pronto a restituir 4 vezes mais. Então, sempre quando há um encontro real com Jesus, há mudanças de atitude. Tá? Isso é importante salientar aqui. Subtópico de número 2. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor, 45:1 de Isaías. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Mais uma vez, ele entende aqui dessa forma, tá? Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Síntese do tópico 3. O rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Mesmo uma pessoa não sendo cristã, ela pode reconhecer, olhar quem é Deus e pode fazer algumas coisas de benefício e
com isso ela também pode ser abençoada. Lembrando que isso não envolve salvação. Para ser salvo, precisa reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador e haver uma transformação de vida. Tá? Chegamos à conclusão, para a glória de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando há um verdadeiro despertamento espiritual, há mudança de atitudes em nós. E as coisas à nossa volta começam a mudar. Há mudança em nós e o que está à nossa volta vai mudando também. O despertamento traz mudança. Deus usa as circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que ele fez no tempo lá. Que possamos ter uma vida de oração, vivendo em temor a Deus, tá? E buscando nos alinhar aos planos dele. Porque se eu quiser que Deus faça a minha vontade, não vai acontecer. Às vezes pegam aquele texto, eu preciso dizer isso, sobre os sonhos de José, e aí diz assim, ó, sonhe como José. Deus cumpriu os sonhos de José, vai cumprir os seus sonhos. Às vezes eu começo a rir ouvindo isso. Sabe por quê? Porque os sonhos que José teve não eram sonhos de José. Era Deus revelando a José o que ele iria fazer. Então, era projeto e era propósito de Deus aquilo. Então, não basta apenas eu desejar uma coisa e achar que só porque eu desejo, Deus vai realizar. Deus só vai realizar aquilo que é propósito dele, a vontade dele. É por isso que nós precisamos orar para Deus nos mostrar, nos alinhar à vontade dele, aprendermos a vontade de Deus. Porque aí nós não vamos ficar frustrados quando Deus não fizer o que nós estamos esperando. Porque nós vamos orar baseados na vontade do Senhor, não na nossa vontade. Eu preciso falar isso, tá? Deus usa as circunstâncias para cumprir seus propósitos, que possamos ter uma vida de oração, vivendo em temor a Deus e buscando nos alinhar aos planos dele, como está sendo dito. As orações de Daniel permitiram a ele se alinhar à vontade de Deus e por isso viu todas aquelas bênçãos. Não foi que a oração de Daniel mudou tudo. Não, foi que a oração de Daniel se alinhou àquilo que Deus queria fazer. E aí aquilo aconteceu. O que nós vemos em Daniel é preocupação em Deus cumprir aquilo que ele prometeu. E isso eu também devo ter e você também. E você e eu? Preciso perguntar. Eu e você, o que temos buscado de Deus? Estamos orando para o quê? Precisamos conhecer a palavra para orar segundo aquilo que Deus tem de propósito. É tempo de um despertamento. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta grande oportunidade de ter ministrado esta aula. E eu conto que o Senhor agora possa aplicar as verdades desta lição no meu coração e no coração de cada um que assistiu essa aula. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, nossas famílias. Que o Senhor possa nos dar livramento segundo a tua bondade, a tua misericórdia. Muito obrigado. Traga sobre nós despertamento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e até a próxima lição para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que possa se inscrever no nosso canal. Também tocar aí no sininho das notificações para que todas as vezes que tenha um novo conteúdo você receba uma notificação. Curta também esse vídeo e aproveite e compartilhe, porque eu tenho certeza que vai poder edificar também outras vidas em nome de Jesus.